Segundo Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias agiu de modo justo e sincero diante do Senhor Yahvé, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. No 12º ano, deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados e as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares dos Baalins. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para queima de incenso a deusa Aserá, que ficavam acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, e aspergiu-os sob as sepulturas dos que lhes tinham oferecido sacrifícios. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sob os altares e purificou Judá e Jerusalém de toda a idolatria. Nas cidades das tribos de Manassés, Efraim, Simeão até Naftali, e em todas as ruínas ao redor delas, passou derrubando e destruindo os altares e os postes sagrados, esmagou todos os altares de incenso espalhados por Israel. E ao final dessa jornada, retornou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa do Senhor Yahvé, ele mandou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do cronista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Partiram para se encontrarem com Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram toda a prata que havia sido trazida à casa de Deus, que os levitas, guardas da porta, tinham recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de toda a população de Judá e de Benjamim, e dos moradores de Jerusalém. Eles confiaram todo o dinheiro arrecadado aos oficiais superintendentes do templo do Senhor. Estes o distribuíram entre os que realizavam a obra e que trabalhavam no templo do Senhor, a fim de que o templo fosse completamente restaurado. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira preparada para as juntas, e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram os levitas descendentes de Merari, Jaate e Obadias, e também os descendentes de Coate, Zacarias e Mesulão, dedicados ao adiantamento e conclusão da obra, e todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música. Estavam encarregados dos operários e tinham a responsabilidade de supervisionar todos os trabalhos e todas as funções. Outros levitas, secretários, escrivães, oficiais e porteiros. Enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa do Senhor Yahvé, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então Ilquias comunicou ao secretário Safã: achei o livro da Torá, a lei, na casa do Senhor. E entregou o livro nas mãos de Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: eis que teus servos estão fazendo tudo quanto lhes ordenou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. O escrivão Safã relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu algumas partes da obra para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, o rei rasgou as suas vestes. E então o rei deu a seguinte ordem a Ilquias, Aicã, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, e ao secretário e escrivão Safã e auxiliar real Asaías: e depois, imediatamente, consultai ao Senhor Yahvé por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado,
Pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre todos nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor Yahvé, a fim de viverem de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Então Ilquias e os mensageiros do rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, filho de Tocate, neto de Arás e responsável pela guarda e a conservação das vestimentas reais. Ela morava no Mishné, a cidade baixa, o bairro novo em Jerusalém. Então Hulda lhes declarou: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. Isto porque me desprezaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Por este motivo, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Todavia, direis isso ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto às palavras que ouviste, considerando que teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e agiste com humildade diante de mim, e rasgaste as vestes e choraste minha presença, eis que eu também te ouvi, oráculo do Senhor Yahvé, isto é, assim declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e serás recolhido ao teu sepulcro em perfeita paz. E os teus olhos não contemplarão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Em seguida, eles voltaram com essa resposta ao rei. Diante desta palavra, o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, subiram à casa do Senhor Yahvé, o templo do Senhor, na companhia de todos os líderes de Judá, e todos os cidadãos de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas. Toda a população, dos mais simples aos mais importantes, jovens e idosos. E diante de todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e diante do Senhor Yahvé estabeleceu uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, cumprindo zelosamente as palavras da aliança escritas naquele livro. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com o mesmo pacto, e todos os moradores de Jerusalém passaram a obedecer e a proceder de acordo com a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem e servissem ao Senhor Yahvé, o Senhor seu Deus. Enquanto viveu, não deixaram de andar de acordo com a vontade do Senhor Deus dos seus pais.